Olá, boa noite a todos. Boa noite. Ideia nova. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se implantasse sem lutas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 12. De fato, em qualquer setor do conhecimento humano, toda ideia inovadora se depara com a resistência natural dos que se veem ameaçados por ela. Foi assim com o cristianismo e tem sido assim com o espiritismo. Embora irrompa de súbito, apenas a pouco a verdade consegue se impor, transformando em ruínas ultrapassadas concepções e antigos conceitos. Os que se fazem apóstolos de uma nova crença são, por isso mesmo, perseguidos de maneira intolerante e, não raro, pagam elevado tributo pelo seu pioneirismo. Lutar contra uma situação estabelecida secularmente é provar a ira dos que nela se acomodam com seus escusos interesses. Ainda por muito tempo, a doutrina espírita mais contra os interesses do que contra as convicções. Enfrentará reações adversas na difusão de seus postulados. Os seus adeptos serão chamados a constantes testemunhas de fé, se não mais nos postes da tortura, pelo menos no escárnio público de sua crença e nas veladas perseguições que experimentam, no mais diversos setores da atividade humana. Convenhamos, no entanto, que é a força do opositor que torna o adversário mais forte e determinado. Por 10 cristãos que pareciam nas arenas sanguinolentas, 100 outros emergiam das catacumbas e, oprimidos pelo poder dominante, triunfavam. Gandhi libertou a Índia através da filosofia pacifista, expondo-se ele mesmo, sem esboçar menor revide, às constantes agressões dos soldados britânicos. Sem que o arado revolva a terra, que se lhe opõe à ação lâmina renovadora, a semente de trigo não encontrará terreno propício para germinar e se tornar pão. Pedi e obtereis. Boa noite a todos bem-vindos à casa, mais uma vez. Vamos à nossa prece, e depois da mensagem, a nossa prece inicial. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura de Deus e Jesus em nossos corações e mentes, rogando ao Senhor da vida que seja o nosso convidado, assim como o Cristo, nosso divino irmão e amigo, para o aprendizado que ora se inicia. Esteja, Senhor, nas dores e nas lutas, todos os povos, despertando cada coração para o teu Evangelho, despertando cada ser que ainda está nos círculos do vício, da prova, da expiação, tocando cada um deles e fortalecendo-nos para que possam um dia te buscar, assim como nós estamos também nessa busca, Senhor. Pedimos a Jesus que não repare nas nossas limitações, mas agora nesse desejo que temos aqui, de aprender um pouco mais e renovar-nos a partir desse momento. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Hoje, o Tiago está conosco, Tiago Garcia, também da Sociedade Espírita. Boa noite a todos. Boa noite. Na noite de hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema. Essa mesma exposição eu fiz na Sociedade Espírita de Joinville. O tema lá solicitado foi uma abordagem espírita sobre a família de Jesus. E a bibliografia que me foi entregue foi livre, né? Não tinha um texto em específico. Então teve um interessante trabalho de pesquisa da minha parte. Eu fiquei um bom tempo buscando conhecer os personagens, os seus motivos, desses elementos que compõem a família de Jesus. E coloquei lá uma pitada de espiritismo, né? E o que esta família pode trazer de lições
para nós, para a nossa família, que era o mais importante. Como eu percebi no andamento do trabalho desse estudo que essa família de Jesus era um pouco maior do que parece, eu tive que fazer um belo corte, né? Me concentrar somente nos personagens principais da família de Jesus, porque senão não haveria tempo, a não ser que vocês queiram ficar aqui até meia-noite, né? Mas não haveria tempo para abordar de uma forma consistente, de uma forma justa, todos os personagens. Então eu me ative somente a 4 deles. Os pais de Jesus, José e Maria, seu primo João Batista e o próprio Jesus. E o próprio Jesus é só um pedacinho. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec divide o estudo do Evangelho em cinco grandes partes, em 5 grandes aspectos, melhor dizendo. Está no primeiro item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Os milagres, as predições, os textos que comporam os dogmas da Igreja, os atos comuns da vida de Jesus e o ensino moral. O Evangelho segundo o Espiritismo vai tratar somente do ensino moral, porque conforme Kardec coloca na introdução, os outros 4 itens são passíveis de interpretações que podem levar a um lado ou ao outro de entendimento. Mas o ensino moral, esses são inquestionáveis. Outros 2 itens, as predições e os milagres, Kardec vai abordar na obra Gênese, deixando os dogmas. Alguns deles ele trata de uma forma bem sucinta, em alguns artigos ou cartas na Revista Espírita, e os atos comuns da vida de Jesus, Kardec não tem uma abordagem muito específica, ainda que várias obras complementares da doutrina espírita, de espíritos muito conhecidos, espíritos que dão belas mensagens, bem consistentes, como André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel em especial, Joana de Ângeles e tantos outros, vão tratar às vezes de aquele aspecto, aquela atitude, né, de Jesus que pode ser uma atitude comum, mas que há uma porção de lições por trás de um ato comum. Na noite de hoje eu vou, além de trazer este ensino moral, que podemos encontrar alguns deles no Evangelho segundo o Espiritismo, também vou abordar alguns atos comuns que numa primeira leitura podem nos parecer simples demais. Mas se analisarmos profundamente, ali estão grandes lições. E um personagem cheio de atos comuns, tão comuns, que pouco sobre ele foi escrito, é o pai de Jesus, José. José da Galileia. Há um texto de Emmanuel no livro Levantar e Seguir, no capítulo 12 desta obra. Capítulo 9, intitulado também José da Galileia. Emmanuel, como sempre, escolhe um versículo das Escrituras e depois descorre um texto. E para este capítulo, Emmanuel escolhe o seguinte versículo. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria. Está em Mateus capítulo 1, versículo 20. Este mesmo capítulo já foi objeto de estudo, de um estudo em áudio, elaborado pelo Haroldo Dutra Dias,
chamado 7 Minutos com Emmanuel. É o segundo episódio. Muito bom por sinal. Eu vou ler só um trecho e depois vamos comentar sobre. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem pelo mundo. É preciso, porém, observar que a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para o serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Mais adiante, Emmanuel continua. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar, José da Galileia. A ele deve o cristianismo à porta da primeira hora. Mas José passou o mundo dentro do divino silêncio de Deus. Há pouquíssimos relatos nos 4 evangelhos a respeito da figura de José. Sabemos que ele tinha uma carpintaria. Sabemos que Jesus fora trabalhar com ele. Sabemos que Maria grávida, por conta de um censo que estava ocorrendo na época, porque aquela região da Palestina fazia parte do Império Romano e de tempos em tempos, assim como nós temos hoje, havia um censo. A diferença era que a família deveria fazer o censo na cidade do patriarca da família. E como José era de Belém, a família foi a Belém. E aquele episódio onde os pais de Jesus levam Jesus pré-adolescente para ter a sua conversa, a sua apresentação em Jerusalém. Onde eles retornam e daqui a pouco eles... Mas onde está Jesus? Jesus havia ficado para conversar com os sacerdotes do templo. E ademais, não há qualquer outro relato a respeito de José. Porque, como diz Emmanuel, José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. O que é esse divino silêncio de Deus? Emmanuel faz um link, uma referência em outra obra sua, Paulo e Estevão. No capítulo 2 da primeira parte da obra, logo no começo da obra, é uma obra bem extensa, mas de profundo conteúdo, um belíssimo romance histórico, em que vai contar a história de Paulo de Tarso e Estevão. Há um diálogo entre Estevão, que ainda é Gesiel na história, e a sua irmã Abigail, que ainda neste momento não se torna a noiva de Saulo de Tarso, que mais tarde será Paulo de Tarso. Logo neste capítulo 2, há o diálogo entre eles e Abigail com algumas dúvidas a respeito da ação de Deus no mundo. Mas por que as coisas acontecem do jeito que acontecem? E Estevão, com toda a sua presença espiritual, diz para Abigail o seguinte: Deus opera em silêncio
e não concorre com as vaidades da criatura. Nós, espíritos encarnados neste mundo, e a reencarnação nada mais é do que esta volta à vida corporal, porque somos todos espíritos. Então, aqueles que têm medo de espírito, não tenho mais, né? Porque todos somos espíritos. Estamos encarnados, ou reencarnados, melhor dizendo, em um corpo físico. Ora reencarnamos num corpo masculino, ora num corpo feminino. Ora reencarnamos aqui em Barra Velha, ora reencarnamos ali em Joinville, ora reencarnamos ali no Nordeste, ora reencarnamos no Japão, na África do Sul, nos Estados Unidos, enfim, né? Nós adquirimos a cada encarnação um corpo especialmente desenhado para as nossas necessidades daquela encarnação. Então, o corpo que nós temos hoje, cada um de nós tem, ele é especialmente projetado para aquilo de que precisamos na atual encarnação. Então, retomando, né? Nós, no nosso estágio evolutivo, a gente ainda não tem essa conexão direta com Deus. Não estamos numa condição de um espírito como Jesus, que por vezes nos disse: eu e o Pai somos um. Tamanha era essa conexão que ele tinha com Deus. Não, né? Nós, mal e mal, conseguimos ter a percepção, a consciência dos avisos que os nossos guias espirituais, que os nossos amigos do mundo espiritual, e até mesmo os nossos obsessores, né, nos dizem. Ainda que mesmo assim nós costumamos atender muito mais os espíritos inferiores do que os superiores. E Deus, muito mais do que esses espíritos, atua num silêncio quase ensurdecedor. Mas é preciso que nós tenhamos consciência de que, dadas as características de Deus, Ele possui o comando de tudo. Mas há uma variável nesta equação que Deus não transgride. É o nosso livre-arbítrio. Então Ele vai atuar de forma silenciosa, respeitando um direito que Ele mesmo está nos otorgando. Ele mesmo está nos dando esse direito de escolher um caminho divino ou um caminho não tão divino assim. E diz Emmanuel que José atuou no mundo representando este papel. Então, olha a lição por trás de um ato comum na vida de José. Atuar no silêncio, cumprir as suas obrigações sem pompas, sem aquela paixão orgulhosa, sem ficar soltando aos quatro ventos as suas conquistas. E aí a lição de José para a nossa família. Quantas vezes em nossas famílias nós não conseguimos atuar em silêncio, nós atuamos vaidosamente, nós temos as nossas conquistas e nada contra elas, elas são necessárias, é necessário que nós tenhamos objetivos em nossas vidas. É necessário que a gente
conquiste as coisas. Mas é necessário que a gente conquiste também a humildade. E aí a gente, como ainda não temos esta virtude desenvolvida, não conseguimos, e a gente passa dentro da nossa família essa competição pelas conquistas. E aí a conquista já não tem mais importância. A importância de que o meu carro seja mais novo, mais luxuoso do que do meu irmão, por exemplo. E aí começa esta guerra pela competição de família. Mas a palavra, eu escolhi uma palavra para cada personagem. E a palavra que me chama a atenção em José é consciência. Porque você só vai atuar em silêncio no mundo e em silêncio na sua família quando você tem a consciência de que está fazendo o seu melhor, de que tudo aquilo que você está fazendo é o melhor que você poderia fazer para a sua família. E José não fez nada mais do que isso. Deu à sua família, como diz Emmanuel, tudo o quanto pôde, consciente de que estava cumprindo o seu dever, sem a necessidade de ficar divulgando esta conquista, porque esta conquista foi sua, para ninguém. Ah, mas como é que as pessoas vão saber? Mas é importante que as pessoas saibam. Devemos sim comemorar as nossas conquistas. Algumas delas são bastante suadas, principalmente as conquistas de ordem moral. Principalmente essas. Ainda que são que nós damos menor valor. Mas a providência divina não está ali a isso. Ela observa as nossas conquistas com muito cuidado. E cabe somente a ela fazer algo a respeito disso. Então a José, eu atribuo o valor da consciência. Claro, se cada um de vocês for ler os textos que eu li, fazer esse estudo, talvez vocês encontrem um outro valor que melhor defina José. Por isso o valor escolhido, esse é obra minha. Fui eu que escolhi este valor. Mas ele é uma resposta que eu encontrei, não a resposta. Então, para José, eu atribuo o valor da consciência. E que fique esta lição de que nas relações familiares nós sejamos mais conscientes. Mas vamos seguir. A outra personagem que eu gostaria de destacar da família de Jesus, que pode trazer lições belíssimas para as nossas famílias, é Maria. Diferentemente de José, a bibliografia sobre Maria, mesmo nos evangelhos e em muitos textos espíritas, é vastíssimo. Um episódio que me chama a atenção, dentre aqueles que eu precisava escolher para falar sobre Maria, está exclusivamente no Evangelho de João, no primeiro capítulo. Numa perícope são trechos dos Evangelhos. O título pode variar conforme a sua tradução da Bíblia, porque no texto original não tinha esse título, só tinha numeração. Então, na tradução, por exemplo, do Haroldo Dutra Dias, a gente vai encontrar um determinado título para uma perícope que numa Bíblia de uma tradução
de um teólogo luterano, um título totalmente diferente. De um teólogo católico, um título completamente diferente. Mas enfim, o episódio em particular é as bodas de Caná. Para a gente entender um pouquinho, a gente precisa fazer uma imersão. Então não estamos mais em 2015, estamos no século I. Estamos com Jesus nesta festa de casamento, neste momento. Então esqueçam todo o conforto e toda a tecnologia que nós temos em 2015, porque não estamos mais em 2015, estamos no século I. Então, ar-condicionado, telefone celular, internet, geladeira, luz elétrica, não há nada disso. Para fazer uma festa de casamento, os noivos têm seus convidados, a família também sugere os convidados, né? E se eu não convidar tal pessoa, ou se eu convidar tal pessoa, tem que convidar outra também, né? E como as vilas eram pequenas, o que acabava acontecendo é que a vila inteira era convidada para o casamento. Caná inteira estava na festa de casamento. E alguns convidados de fora. Jesus estava acompanhando a sua mãe, Maria, para esta festa de casamento. Para fazer comida para tantas pessoas, não tinha mercadinho que vendia, eu quero comprar aqui 2 quilos de colchão mole, mas linguiça, aqui 1,5 kg, não dá. Se comprava, se fazia, na verdade, o animal inteiro. Mas o animal inteiro é muita carne. Alguém já foi numa festa em que foi assado uma ovelha inteira, um cordeiro inteiro? Eu nunca fui. Mas naquela época se fazia isso, né? Mas para se comer um bicho desse inteiro, além de ter bastante gente, não tinha tanta gente assim, né? Porque as vilas eram pequenas. Então esse é um dos motivos pelo qual a festa de casamento não durava uma noite, ela durava uma semana. O pessoal do lado gostava de festa. Uma semana. A melhor comida, a melhor bebida da festa era oferecida no final da festa. O relato das bodas de Caná, que está no Evangelho de João, no primeiro capítulo, vai falar no final da festa. E o vinho havia acabado. E a melhor bebida é servida no final. As vilas são pequenas. Em vilas pequenas, ainda hoje em dia, todo mundo sabe da vida de todo mundo tão intimamente, né? Que qualquer briga familiar, na verdade, é a briga da vida inteira, né? Porque todo mundo fica sabendo o que acontece na casa de todo mundo, né? Ou não é assim hoje nas pequenas comunidades? Barra Velha não. Barra Velha. O Joinville também. Mas enfim, em Caná era essa a realidade. E aí, os pais dos noivos estavam preocupadíssimos, né? Porque eles seriam mal falados e os noivos seriam vítima dessa falha que o vinho acabou. O melhor vinho acabou e estamos no final da festa. E eles pedem, Maria, o que nós vamos fazer? Vamos falar com o meu filho, vamos ver o que ele pode fazer a respeito. Jesus não havia feito nada. Nada. No Evangelho de João, esse é o primeiro milagre de Jesus, onde ele transforma a água em vinho. Antes de transformar a água em vinho, ele solicita alguns ajudantes, solicita alguns jarros d'água para serem dispostos num determinado espaço. Maria chega com Jesus, olha aqueles trabalhadores e diz
para aqueles voluntários: façam tudo, e apontando para Jesus, quanto Ele vos disser. E aqui fica a lição. Será que Maria estava falando isso só para Jesus transformar água em vinho? Ou era para a vida inteira? Uma frase simples de Maria. Simples de Maria. Faça tudo quanto Ele vos disser. Jesus então transforma a água em vinho. Diz o Haroldo Dutra, diz nos seus estudos, de que aquele era o melhor vinho da festa, o mais saboroso. No livro Boa Nova, o livro de Humberto de Campos, que é um livro que vai trazer as tradições do mundo espiritual a respeito de algumas passagens da vida de Jesus. É um livro bem interessante, um livro com 30 capítulos. Há um capítulo especial que vai falar sobre esse tema, né? Porque o Pedro depois um tempo depois ele questiona ali Jesus, né? Mas mestre, está incentivando as pessoas a beberem, transformar você, numa festa um tempo atrás, transformou água em vinho. E Jesus responde para Pedro: Pedro, tu conheces a alegria de servir um amigo? E também neste livro, mas o foco não é falar da ação de Jesus e sim da ação de Maria, né? Neste mesmo livro, no último capítulo do livro, capítulo que vai tratar sobre Maria, o capítulo mais extenso do livro. Maria, como eu falei, é uma personagem que aparece várias vezes nos 4 evangelhos. Imagine se na nossa sociedade de hoje, mesmo o criminoso mais confesso, o criminoso com a quantidade de crimes mais hediondos, há uma mãe orando por ele, há uma mãe defendendo ele, admitindo, ele tem culpa, mas eu o amo. O que dirá Maria a respeito de Jesus? E ela acompanhou Jesus na sua infância, Jesus adolescente, Jesus pregando mensagens belíssimas, Jesus curando, Jesus sendo preso, sendo castigado, sendo crucificado e morto. Jesus retornando em espírito. Jesus aparecendo uma última vez. Num monte em que ele costumava palestrar. Onde havia aquele clima de saudade. Para cerca de 500 pessoas. É uma alegoria que eles estão. Talvez não foram exatamente 500. No episódio chamado Os 500 da Galileia, também relatado neste livro, Boa Nova, de Humberto de Campos, e todos sabendo de que aquela era a mãe do Messias Salvador. Jesus na cruz resolve a situação da mãe ali, porque agora ela ia ficar sozinha. Um único apóstolo teve coragem de acompanhar ao pé da cruz. O mais novo deles, João. O mesmo João que descreve as bodas de Caná. E ali Jesus crucificado diz: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Resolvendo a situação da mãe, queria ficar sozinha, e do único apóstolo que apareceu, e que, como era mais novo, precisava de alguém um pouco mais velho, talvez dar algumas orientações.
João leva Maria para a Grécia, em Éfeso, porque para lá que se direcionava a missão de João, anos mais tarde. E as pessoas lá da Grécia, em Éfeso, também sabiam um pouco sobre Jesus, sabiam que aquela era a mãe do Messias Salvador, iam pedir conselhos para ela. Maria inaugurando na sua modesta residência em Éfeso, na Grécia, no século I, a atividade que nós conhecemos hoje nas casas espíritas como atendimento fraterno. Ela ouvia o que as pessoas tinham a dizer, trazia uma palavra amiga, um trabalho imbuído de muita intuição, de muita presença espiritual, dava uma breve orientação e ao final dizia: isso também passa. E era o dia inteiro assim, o dia inteiro. Os anos foram passando, e num determinado momento toda a vida de Maria passa pela sua cabeça. E naquela noite a porta bate mais uma vez de sua casa. E ela já um pouco cansada, assim, mais um que vai falar de seus problemas. Eu vou dar alguma orientação com muito bom gosto, mas estou um pouco cansada. E ao final eu vou dizer: isso também passa. Ela abre a porta, convida o estranho a sentar-se à mesa e fica esperando o estranho falar. E ao invés de falar de seus problemas, esse estranho começa a falar de reino de Deus, que o reino de Deus está próximo, que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E ela se reconhece diante do filho que há décadas ela não via. Jesus estava na sua frente, em sua casa, em Éfeso, na Grécia. E ela se felicita e Jesus diz: vim te buscar, é chegada a sua hora. Naquela mesma noite, Maria tem um mal súbito. Passa mal. De manhã, o seu corpo já acorda sem vida. E assim que ela se encontra desprendida de seu corpo físico, já no mundo espiritual, Jesus está lá, a recebe e diz para Maria: é da vontade de meu Pai, agora Deus, não está falando de José, é da vontade, mas uma curiosidade, José nos evangelhos é um arquétipo de Deus, representação de Deus. Mas enfim, é da vontade de meu Pai que em meu reino você seja a rainha. Um baita de um convite, um baita de uma ordenação. E Jesus apresenta para Maria uma série de espíritos que iriam trabalhar com ela. Olha, todos esses espíritos estavam só esperando o seu desencarne para trabalhar com a senhora. Né? Eles vão executar qualquer ordem que você der a eles. Ela, ok. Fiquei sabendo, Maria falando, fiquei sabendo que haverá um sacrifício de cristãos num circo romano. Vamos lá resgatá-los. E mais uma vez, Maria pioneira no trabalho de resgate de espíritos em processo de desencarnação no mundo espiritual. De que se tem notícia. De que se tem notícia. Então, ela e todos os espíritos
que Jesus designou para trabalhar com ela, que gostariam de trabalhar com ela, vão até Roma para fazer esse resgate daqueles espíritos que seriam encarnados, seriam sacrificados ali por conta de terem aceitado o Evangelho em suas vidas. O valor que eu atribuo a Maria, e essa é uma visão pessoal minha, né, é a compaixão. E esta é a lição que eu pego para mim, de Maria, para buscar aplicar em minha família. A compaixão. Quantas vezes, quando familiares sentam à nossa mesa para falar de seus problemas, e ao invés de fazer como Maria, de dar a orientação, de falar isso também passa, de ouvir, nós castigamos esse parente ainda mais, colocando sobre ele todo o nosso juízo de valor, como se nossos valores fossem os melhores. Ou quando temos que buscar alguém, fazendo uma comparação com esse trabalho de resgate, buscar alguém numa situação difícil, nós expomos a pessoa, expomos o familiar, ao invés de protegê-lo, de dar acolhimento. Essa compaixão de Maria, que acredito eu, seja o valor que ela pode trazer para as nossas famílias, da família de Jesus, para as nossas famílias. O próximo personagem que eu destaco da família de Jesus é seu primo, João Batista. Primo alguns meses mais velho. Primo este que vai abrindo os caminhos, porque Jesus vem logo depois dele. João Batista, Batista não é o sobrenome dele, tá? Batista é por conta da atividade de batismo que ele fazia às margens do Rio Jordão. O batismo que João Batista fazia, ele era um batismo simbólico. Qual que era o símbolo? As pessoas assistiam às palestras que João dava, as pregações dele, se propunham a um novo modo de viver, reconheciam publicamente ou não os seus erros, as suas falhas, prometiam para si mesmos melhorar de vida do ponto de vista moral. E o que simbolizava este ato, esta vontade de, não, eu quero ser uma pessoa melhor a partir de agora. O que simbolizava isso era o batismo que João fazia, mergulhando a pessoa nas águas do Rio Jordão. E aí aparece Jesus para João Batista. O que Jesus tinha a melhorar em sua vida para precisar do batismo de João Batista? Jesus foi lá cumprir uma profecia. João Batista era um cara, uma pessoa exótica, porque ele vestia uma roupa diferente, era de pele de camelo, comia uma comida diferente, uma espécie de gafanhoto, dentre algumas das espécies que vivem lá, mas era um gafanhoto rico em nutrientes, e mel. O que João Batista falava feria uma série de conceitos estabelecidos pelo sacerdócio da época e pelos governantes. E eles se sentiam atingidos moralmente por isso.
João falava a verdade. Mas a verdade, ela é como um diamante. Ela é dura, mas é bela. E um diamante a gente entrega ornado num anel, numa caixinha, bem bonitinha, dobrado num pacotinho, de preferência com um cartão, num momento bem especial. Ficou a dica aí pros outros. O diamante está caro. Essa é a verdade. É assim que se entrega a verdade. O valor que eu escolhi para João Batista é a verdade. Mas diferentemente de entregar a verdade assim, tão belamente, a gente costuma, como diz o ditado, jogar a verdade na cara. É como se a gente pegasse um diamante e arremessasse com toda a força no rosto da pessoa. É assim que nós dizemos as verdades costumeiramente aos nossos familiares. Eu gosto de contar histórias, vou contar mais uma. Está no livro Renúncia, também de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A personagem principal deste livro, Alcino, está trabalhando na casa de seu pai. Que ainda não sabe que a sua funcionária é sua filha. E ela, naquele momento da história, ela também não sabia. A função de Alcine era ser a professora da filha de seu pai, com a atual esposa Suzana. Esta filha, chamada Beatriz, era meia-irmã, por parte de pai, de Alcine. A função dela era educar. Suzana, que era o pivô dessa separação que aconteceu entre o pai de Alcino e sua mãe, porque todos os dois acreditavam que o outro estava morto, por conta de um joguete que ela fez com outro personagem na história, para buscar vantagens, porque ela gostava. Enfim, fez um golpe, deu um golpe. Não matou, mas é como se fosse. Ela tinha uma certa aversão a Alcine. Ela não sabia que Alcine era a mãe da mulher que ela mais odiava. Que ela fez ela se separar do marido para casar com ele. E ela dispensa a empregada doméstica naquele dia e obriga Alcine a fazer o serviço doméstico, quando a função de Alcine era ser a professora da Beatriz, sua amiga. E daqui a pouco chega a Beatriz, vê Alcine fazendo o serviço doméstico e ela vai reclamar para o pai. Ó pai, Alcine está lá lavando roupa e ela tinha que me dar aula, foi culpa da mãe isso aí. Pronto. Naquele ambiente familiar, o clima começou a esquentar. E aí começa a conversa daqui, conversa dali, os ânimos vão se exaltando, diferentemente de nossas famílias, né? As pessoas não gritam. Né? Nessa história as pessoas estão, digamos, exaltadas, né? Isso não acontece na família de vocês, né? Enfim. E Alcine, percebendo que aquilo poderia ter consequências ainda mais drásticas, ela aparece e interfere na história. E ela diz o seguinte para aqueles personagens: não, fulano não pôde vir, e eu me prontifiquei a fazer o serviço doméstico, porque esse não dá para ficar, e a Beatriz, a gente pode recuperar essas aulas depois, né? Não tem problema. E os ânimos se acalmaram.
Que verdade Alcione estava buscando naquele momento? A verdade dos fatos? Pois não, o que ela contou não foi exatamente o que aconteceu. Ou uma verdade ainda maior, a harmonia daquele núcleo familiar. Quando estamos falando de verdades com os nossos familiares, estamos buscando o quê? Impor a minha verdade da leitura que eu fiz dos fatos? Ou buscando uma verdade ainda maior, da harmonia dos componentes da família, da harmonia do lar? É essa a lição do primo de Jesus, João Batista, que na minha visão traz o valor da verdade, que nós podemos aplicar em nossa família. E para encerrar, Jesus. Aí eu pensando em vários personagens, que valor eu poderia dar para Jesus, porque para Jesus caberia uma série de valores, né? Você fala, acho que para Jesus eu vou dar o valor amor. Mas eu tinha botado Deus também na família de Jesus. Eu falei, não, mas o valor que melhor dá para Deus é amor. Então Jesus tem que ser outra coisa, tem que ser caridade. Porque foi uma das coisas que ele mais fez, em todos os aspectos. Quando ele falava, quando ele agia, quando ele ficava em silêncio, até mesmo crucificado, ele fez caridade. E aí, que tipo de caridade é essa, então? De uma forma tão belíssima, exemplificada por Jesus nos seus mais intrínsecos aspectos, seja quando Jesus estava fazendo seus milagres, seja quando Jesus estava fazendo suas predições sobre o que iria acontecer, quando Jesus estava dando o seu ensino moral, quando Jesus estava agindo de forma comum, crucificado na cruz, Jesus fez caridade. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos qual o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E esta resposta é a forma como nós podemos agir com caridade para com os nossos familiares. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, fazer o bem a todos. Indulgência é uma palavra que a gente não costuma usar. Essa empatia, esse entendimento de que o outro erra porque o outro tem falhas, mas tem um potencial de ser perfeito. O potencial, assim como eu tenho, assim como cada um de nós tem. E o perdão das ofensas, a começar pelo auto-perdão. Eu disse que a parte de Jesus é ser pequeno. Mas ela é pequena, mas é intensa. Espero que a gente possa, pelo menos eu espero para mim, como diz André Luiz, eu possa tratar meus familiares como eu trato as visitas. E que para cada um de nós e nossas famílias, nós possamos agir com mais consciência sobre nossos atos, sobre nossos sentimentos e pensamentos, a forma como a gente lida com os nossos familiares. Que a gente tenha mais compaixão no ambiente familiar. Que a gente busque uma verdade mais sublime. Que a gente entregue essa verdade sempre em momentos especiais, preparados. E que tudo isso, dentro do nosso ambiente familiar, seja regado pela mais pura caridade. Muito obrigado. Uma boa noite.